boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Como vai você? Tudo bem? Mais um vídeo, vamos meditar aqui na palavra de Deus. São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. E o tema de hoje é: como é perigoso não entender claramente, transparentemente o plano da salvação. Sabe, nós podemos estar com Cristo, podemos conhecer a palavra de Deus, presenciar os milagres de Deus, e mesmo assim estar enganado, equivocado em pontos importantes que inclui a salvação e os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Vou contar aqui a história aqui um pouquinho, ler aqui na palavra de Deus sobre dois discípulos de Cristo. Um é Cleopa e o outro, não está o nome aqui, mas esses dois discípulos de Cristo, ao terceiro dia, caminhando na estrada, sofrendo amargamente, simplesmente porque não compreendia amplamente e transparentemente o plano da salvação e as promessas de Jesus. Andava com Cristo, viu os milagres de Cristo, Jesus ressuscitando pessoas, confiava em Cristo, mas sofreu amargamente por não compreender amplamente o plano da salvação. E Cristo muitas vezes falou muitas vezes do que ele tinha que morrer, tinha que ser crucificado, ia ser crucificado para poder ser o nosso Salvador, ser a nossa esperança, para poder estar perdoando o pecado a todo aquele que se arrepende e vai até a Ele como consumador da fé. Mas eles acreditavam em Cristo da forma deles, confiavam em Cristo da forma deles. E esses dois discípulos aqui estavam nessa situação. Está em Lucas capítulo 24, o verso 18, fala assim, ó. E um deles, chamado Cleopa, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas nela tem sucedido nesses dias? O Cleopa responde aqui para Jesus. Jesus aqui aparece para esses dois discípulos que iam no caminho ao terceiro dia. Cristo já tinha ressuscitado, aparece para ele como peregrino. E ele reconhece: é tu o único peregrino que não sabe o que sucedeu aqui? E a resposta de Jesus é de acordo com o que eles pensavam de Jesus mesmo. O verso 19 fala assim: ao que lhe perguntou, quais? Quem perguntou? Jesus, né? Claro. E disse-lhe: as que de respeita a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra, palavra diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, um testemunho verdadeiro, Jesus poderoso em obra, diante do povo, diante da nação ali. Jesus foi um homem, aqui como um homem, mas não era um homem qualquer, era um homem que vivia debaixo do poder de Deus, um homem que confiava no poder de Deus, um homem que buscava o poder de Deus. E essa foi a vitória de Jesus. E os dois discípulos estão aqui testemunhando de Jesus, mas eles ficam arrasados. Por quê? Por conta da morte de Cristo, porque eles não esperavam que Cristo morresse. E olha o verso 20: como os principais sacerdotes, nossa autoridade, entregaram para ser condenado e morto e crucificado. Olha o verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de reinar em Israel. E além de tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Que triste não compreender o plano da salvação e nem os propósitos de Deus. É amargo e perigoso.
Nós podemos estar esperando a volta de Cristo, confiar na salvação de Cristo, mas podemos estar com a visão, com um propósito, com um significado errado e amargamente sofrer também amargamente, sem precisão. Esses discípulos não precisavam estar sofrendo aqui porque Cristo muitas vezes quis abrir a sua mente e o seu coração. Sabe? Ele falou, olha, ele era a nossa esperança, ele era um homem poderoso, vimos fazendo um milagre. E Cristo aqui continua a caminhada, eu não vou ler mais. Cristo aqui, antes de entrar na aldeia de tardezinha, eles convidam Cristo para entrar, que Cristo dá uma de peregrino mesmo, que vai passar direto. E eles convidam que já é tarde, né? As pessoas de Cristo eram as pessoas, os discípulos de Cristo, pessoas que eram hospitaleiras. E ali, ao convidar aquele homem que é o Cristo, a esperança deles e a nossa, que eles não sabiam, ao entrar, ao partir do pão, quando Cristo levanta a mão para abençoar, para agradecer a Deus, eles reconhecem Cristo pela perfuração ali nas suas mãos. E aqueles homens nem, vamos dizer ali, ele nem tem o seu... nem se alimenta ali, eles voltam para trás de noite mesmo, muito longe, vai contar as boas novas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é como é perigoso nós não compreender plenamente o plano da salvação e as promessas de Deus. Precisamos compreender. Muitas vezes, mesmo confiando em Cristo, mas não estamos de acordo com a vontade de Cristo. Não temos entendido a palavra de Deus como realmente deveria entender. E era o caso desses dois homens aqui. Ele não precisava ter sofrido amargamente desse jeito. Não é diferente quando você lê lá em Mateus 24, verso 44, fala que 24, o verso 44, fala lá que os dois ladrões, um de um lado e outro do outro, né, estava blasfemando de Jesus. Mas os dois ladrões, sim, eram os dois, sim. Porém, no decorrer ali da crucificação de Cristo, aquele ladrão começou a contemplar o rosto de Cristo e um deles se converteu pelo poder do Espírito Santo e para a honra e glória de Deus. Viu a postura de Cristo, a forma de Cristo que era diferente deles, e viu que realmente Cristo era o Filho de Deus. E naquele momento ele se converteu. Mas a princípio, todos os dois blasfemavam de Deus. Por que eu estou falando essas palavras? O que é que tem a ver com o risco de não compreender o plano da salvação? Tem tudo a ver. Porque não era só o do ladrão que estava ali blasfemando no começo, depois o outro morreu blasfemando, mas um se converteu. Os anciões diziam, desce da cruz, porque se tu descer da cruz, nós cremos em ti, e cria mesmo. Mas era uma crença que não ia valer de nada, porque o plano da salvação teria ali acabado. O diabo tinha conseguido ali, porque era o diabo que estava inspirando aqueles homens aos sacerdotes para ele fazer milagre e descer da cruz, como também Satanás pediu para Jesus transformar aquelas pedras em pães. Tudo isso era o plano de salvação para Jesus desistir da cruz. Então o discípulo não queria a cruz para Cristo. Por quê? Porque a cruz era minha e a sua. A morte de cruz é a maldição do pecado, a qual Cristo assumiu, a minha e a sua. Mas não era só o sumo sacerdote e o dois ladrão ali que estava blasfemando de Cristo. Sabe? Na realidade, era a multidão ali também. Mas existiam outras pessoas sinceras também, que criam em Jesus, mas de forma errada, que não queria que Cristo passasse pela cruz. Pedro, quando o diabo usou ele, Jesus, você vai para Jerusalém, vai ser preso, ser crucificado, tem dó de ti? Só quando você vai para o desejado de todas as nações, fala lá que Maria também, mãe de Jesus, esperava que Cristo se soltasse daquela cruz, usasse os seus poderes.
por não compreender amplamente o plano da salvação, sofreram amargamente. Maria, todos os discípulos e Judas. Qual a diferença de Maria, os discípulos, que queria que ele soltasse da cruz, e os líderes da igreja da época? E os dois ladrões, a princípio, no final ficou só um. Qual a diferença? Porque os ladrões e os discípulos, melhor dizendo, os ladrões e os lideranças da igreja e a multidão estava inspirada por Satanás, tinha maldade no coração. E o discípulo desejava que Cristo descesse da cruz e achava que Cristo ia descer da cruz, mas era sincero, porque via que Cristo era um Deus poderoso, como disse Cleópatra. Um Deus poderoso que ressuscitava a pessoa e que não estava sujeito, ou seja, que pessoas não podiam prender corda, não podiam prender os braços de Cristo, nem menos a cruz. E realmente não foi a cruz que prendeu Jesus, foi o seu amor para nos salvar. Então, até Maria e os demais acreditavam assim. E Judas, por que Judas traiu Jesus? Sabia que a princípio o pensamento de Jesus, melhor dizendo, de Judas, não era trair Jesus? O pensamento de Judas era levar Cristo a um beco sem saída, pois sacerdote o prender e ele se soltar, assumir o seu reino, como Cleópatra, o outro ia falando aqui na terra, certo? Ele ser um dos primeiros ao seu lado. Olha que plano, aparentemente um plano de sucesso, mas era um plano humano. Na realidade era um plano de Satanás. E Judas não entendia ali que ele estava cumprindo uma profecia, que estava ali traindo verdadeiramente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não ia se soltar daquela cruz, porque Jesus ia cumprir com o plano da salvação. E foi essas coisas que trouxe remorso em Judas, quando ele viu que Cristo não ia se soltar, quando ele viu que Cristo ia ser preso ali na cruz, preso não, ia ser morto ali, se entregou para ser morto. Então ele correu para se enforcar, porque ele acreditava que Cristo ia se soltar daquela cruz, porque ele e os outros demais não compreendia amplamente o plano da salvação. Como é perigoso não compreender o plano da salvação e nem as promessas de Deus. Meu irmão, estuda a Bíblia. Busque, estude o Espírito de profecia. Tenha cuidado para você e eu não cair nos mesmos erros no tempo que nós vivemos hoje difícil. Para nós ter uma mente ampla, aberta, para compreender abertamente, transparentemente o plano da salvação, para não correr o risco de muitos perder a salvação, mesmo crendo em Jesus, mesmo andando com Jesus, mas da forma errada, da forma incorreta. Isso levou os discípulos a sofrer amargamente, e isso levou também Judas a se enforcar, porque ele não estava, o pensamento dele não era trair Jesus. O pensamento dele, para ele tinha sido uma pessoa inteligente, uma pessoa com sabedoria, que agora ia levar Cristo a fazer o quê? A se soltar dali, a assumir o seu reino, e ele ia ser o primeiro, ou seja, a primeira posição ao lado de Cristo ia ser dele. Que lamentável é não compreender claramente o plano da salvação. E tem muitos do nosso meio hoje com a Bíblia na mão, o Espírito de profecia na mão, mas não compreende, sabe alguma coisinha que os outros dizem, mas não busca por si mesmo, como diz o Espírito de profecia. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Que você possa compreender que precisamos compreender abertamente, amplamente, transparentemente, para nós não sermos enganados nos últimos dias, pois o engano de hoje é muito maior do que o engano na época de Cristo. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você
pensar, que a verdade ela possa abraçar toda a sua vida, toda a sua mente, que não venha ter espaço para o engano. Em nome de Jesus, essa é minha oração. Amém.